Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Vou levar para você agora uma orientação muito importante. Se você crê, amém. Se não crê, amém também. Porém, eu cumpro o meu trabalho, levando o esclarecimento para aqueles que precisam conhecer a verdade para ser liberto, pois estão nas trevas. Deixa eu colocar aqui um vídeo de um pastor para você ver a mentira que eles pregam e o engano que o povo está dentro das igrejas. Escute aí. Pastor Marco Feliciano, esse líder religioso famoso no meio evangélico. Estou colocando aqui porque é público e eu tenho liberdade de usar o que é público. Então veja que esse pastor, ele vai pregar, ensinando e cauterizando a mente do povo com essa mentira. E o povo preso. O povo está preso dentro das igrejas, dominado pelos líderes, dependente deles, vivendo os fardos pesados, jugo na direção deles como se fosse para Deus. Escute o que esse pastor vai dizer, pregando nesse congresso dos Gideões, que é um congresso de heresia. É um congresso onde tem homens que mostram muito conhecimento, sabedoria e poder de Deus, que não têm compromisso com o evangelho, estão pregando mentira. Eu quero que você escute. Escute o que ele está dizendo. Vou aumentar e vou voltar. Escute aí, viu? Vou colocar aqui para você ouvir e vou ministrar em cima disso. Escute o argumento dele para aprender você dentro da igreja. Escute o que ele falou, que eu vou refutar tudo isso aqui. Tem nada a ver essa argumentação dele. Escuta aí, irmão. Olha a manipulação desses homens. E o povo da glória, o povo está indo. Membro que não está no corpo está morto. Agora, esse corpo que ele fala é a igreja, a instituição. Você só tem vida se estiver lá dentro. Meus amados irmãos, eu mostrei aqui um vídeo desse pastor Marco Feliciano ministrando para os discípulos de igreja e argumentando e criando uma mentira, manipulando a mente do povo. Ele diz o seguinte, ele diz que aqueles que não estão dentro da igreja estão mortos. Escute só. Se não estão ligados na igreja, ele chama a igreja a instituição do corpo de Cristo, ele faz a colocação de que a igreja, a instituição, é o corpo de Cristo. E ele diz que aqueles que não estão dentro da igreja estão mortos. Ele diz que aqueles que não participam do corpo e do sangue de Cristo não têm vida. Ele coloca a ceia, esse ritual que os pastores fazem, que não tem nada a ver com o que Jesus fez e mandou. Jesus mandou fazer essa ceia, que o povo vive dentro das igrejas como Santa Ceia. Não tem nada a ver. A ceia de Jesus com os discípulos foi um jantar, foi um momento de alimentação que eles estavam tendo. E Jesus não mandou fazer essa ceia que os pastores fazem dentro das igrejas.
Mas ele diz que se você não participar dessa ceia dentro da igreja, você não tem vida com Deus. Então, ele diz assim, volte para o santuário. Eles colocam a igreja como um santuário, onde Deus está para você ter vida com Deus ali. Ele diz assim, ele faz uma comparação do corpo com o membro fora do corpo. Aí ele diz assim, olha a argumentação faliciosa dele para enganar só os simples, os robôs que estão lá dentro, dando glória e aleluia em tudo que esses homens falam. Olha a comparação que ele faz para desfazer, para colocar na mente dos que estão na igreja que os que estão fora estão sem Deus e eles estão em Deus. Olha o argumento dele. Você já viu um pé andando sozinho fora do corpo? Você já viu uma mão andando sozinha fora do corpo? Aí eles colocam na mente do povo que esse corpo é a igreja, a instituição. E que você fora dela está morto. Está entendendo? Só que eu, como membro do corpo de Cristo, não igreja do homem, eu não estou morto. Porque eu estou ligado a esse corpo, que não é um corpo visível, não é um corpo físico, não é uma igreja física, não é uma instituição do homem, não é uma igreja evangélica. Esse corpo que eu estou ligado como membro, a vida não é no corpo, a vida é pela cabeça, que eu, como membro, formo um corpo. Está entendendo? Essa cabeça é Jesus. Esse corpo não é uma igreja ministério do homem. Esse corpo é um corpo místico, formando a igreja de Deus que não é visível. O próprio Deus é quem vê e conhece os que são membros desta igreja, os que são dele. Então, esse pastor Marco Feliciano, ele faz uma comparação que vai manipular a mente dos que já estão manipulados lá dentro das igrejas, aonde ele coloca esse corpo, igreja, instituição, aonde ele leva o povo a entender que você só vai ter vida com Deus dentro dessa igreja que é o corpo. Meus amados irmãos, o povo está preso dentro dessas igrejas, manipulado por esses homens. E ele diz assim, que não existe vida fora do corpo. Ele mostra que esse corpo é a igreja. Então, logo ele prega para as pessoas, ele cauteriza a mente das pessoas com essa mentira de que o povo só tem vida com Deus dentro das igrejas deles. Você não vê mais, você não pode ter vida, não pode ter comunhão com o corpo se não estiver na igreja. Não, meu amado. Esse pastor Marco Feliciano, como muitos outros pastores, se eu for muito generoso, eu vou tirar 1%. 99% dos pastores pregam essa mentira. A grande mentira que leva muito a estar desviado de Deus dentro das igrejas é a mentira de que a igreja, a instituição, é casa de Deus. É o lugar de vida com Deus, onde o povo fica dependente da vida com Deus dentro da igreja, dentro das igrejas, pela manutenção e a direção desses homens, onde o povo é levado a viver uma vida com Deus por intermédio desses homens. O povo está desviado de Cristo. O povo está perdido de Cristo dentro dessas igrejas. Aí esses pastores manipuladores, falsificadores da palavra, porque esse pastor Marco Feliciano está aqui. Eu mostrei para você. Ele falsifica a interpretação da palavra. Eles colocam para o povo entender que o corpo é a igreja, a instituição. Que a igreja, a instituição, é o templo, o santuário onde Deus está, para você estar lá encontrando Deus. Eles estabelecem esse princípio de vida com Deus dentro de igreja. Gente, isso é um erro doutrinário que leva vocês a apostatar da fé, cair da graça, se perder do caminho, por esse ensino errado, por esse ensino anátema, que foi formado e cauterizado no entendimento de vocês. Aí esses pastores ficam chamando os que não estão presos na mentira deles, dentro das igrejas deles, de desigrejado. Aí você vai na onda e fica
também falando a mesma coisa que o teu pastor fala, desfazendo do irmão, caluniando os irmãos, porque isso é um termo que desfaz dos irmãos que estão na verdade, saíram da mentira. E esses pastores fazem vocês estar na mentira pensando que estão na verdade. Esses pastores desviam vocês de Deus, fazendo vocês pensarem que estão indo a Deus. Irmãos, quando Marco Feliciano ele vai dizer que não se pode ter vida fora do corpo igreja, ele está tirando você do centro da vida com Deus, que é Cristo, e fazendo você entender que a sua vida com Deus é a igreja, instituição. Eles estabelecem a igreja, a instituição, como um lugar central, místico, como corpo místico de Cristo. A igreja, a instituição, não é nenhum local onde Deus está, onde você tem que ter vida com Deus, onde você tem a comunhão com Deus. Não é nesses ambientes. Ao contrário, muitos estão desviados de Deus dentro desses ambientes de igreja, perdidos de Deus, manipulados sendo negócio de homem, adorando a Deus em vão, apartado de Deus pelo entendimento corrompido, dentro das igrejas pelo ensino que esses homens estão dando, tirando você da luz, privando você da verdade, impedindo você de chegar a Cristo com esse intermédio de igreja. Vocês deixam de se conduzir e de viver uma vida com entendimento, na fé verdadeira no alvo, que é Cristo, na dependência de Cristo para a vida com Deus, onde vocês colocam o entendimento de vocês na dependência de vida com Deus em igreja. Dentro delas, vivendo o trabalho no fardo e nas obrigações que lá estão estabelecidas para vocês viverem pelos líderes, como se fosse para Deus. Vocês estão sendo levados ao engano. Cuidado, irmãos. Olha o que esse pastor Marco Feliciano diz. Vou botar de novo para você ouvir e eu quero que você analise, meu irmão. Veja o que ele diz. Gente, olha o desespero do Só esse ano. Isso aqui escutem. É um desespero. Vou mostrar para vocês por que desespero. Aqui vai um recado para os desigrejados que acreditam mesmo que vão para o céu. Essa turma mais nova que apareceu. Ele diz, um recado para os desigrejados que acreditam que vão para o céu. Para Marco Feliciano, quem vai para o céu é quem está dentro da igreja dele. Para Marco Feliciano, só tem vida com Deus quem está dentro da igreja dele. Para Marco Feliciano, você só faz parte do corpo de Cristo se estiver na igreja dele. Porque a igreja dele, para ele, é o corpo de Cristo, a instituição. Só que não. Olha o que ele diz. Pensam que vão para o céu. Ele está colocando uma mentira como verdade. Ele está dizendo que só vai para o céu quem está dentro das igrejas. Ele está tirando vocês do caminho do céu. Vamos lá escutar de novo. Mas o povo não dá ouvido não. Sabe por quê? Porque o povo está preso na mentira desses homens. São discípulos deles. E começam a dar glória. Isso aqui é no Congresso dos Gideões. Milhares de pessoas estão lá ouvindo isso e concordando, dando glória e aleluia. Olha o que ele diz. Vamos lá. Como é que você vai para o céu se você não está ligado no corpo? Como é que você pode ir para o céu se você não participa do corpo e do sangue? Não fui eu quem disse, foi Jesus quem disse. Só que Jesus não disse a ninguém para estar dentro de igreja. Só que Jesus não disse que corpo e sangue é vida de igreja. Aí ele diz, como é que você vai para o céu? Olha a pergunta dele. Olha a estratégia do diabo para cauterizar a mente do povo da mentira. Ele diz assim, como é que você pensa que vai para o céu se não está ligado no corpo? Só que esse corpo que ele está mostrando para esse povo é a igreja, instituição. Como é que você vai para o céu se não participa do corpo e do sangue? Só que Jesus não mandou ninguém participar do corpo e do sangue igreja. Ceia de igreja. Jesus não falou para ninguém. Quando Jesus disse assim, aquele que não come do meu corpo, se alimenta da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida comigo. Jesus não está falando da ceia. Jesus está falando do sacrifício dele.
que só vai ter comunhão com ele quem crê nesse sacrifício. Participar é isso. Comer não é comer o pão e o vinho na ceia que os homens fazem. A Santa Ceia. Jesus não estabeleceu essa Santa Ceia. A ceia que Jesus participou com os discípulos era o jantar. Ali era a ceia judaica, que Jesus agora colocou, não mais dentro daquela formalidade que era pedida para os judeus. Jesus agora reuniu os seus discípulos, que a ceia era um momento de alimentação com a família, era um momento de jantar, de comer, de se alimentar. A ceia nunca foi esse ritual que os pastores vivem colocando hoje, mistificando para o povo viver como se fosse um meio de comunhão de vida com Deus, dentro da igreja. Se você não participar da ceia, não tem comunhão com o corpo de Cristo, não tem vida com Deus. Tem que participar da ceia, tomar o cálice e comer o pão que eles rasgam, o cálice, o vinho que eles colocam. Jesus não ensinou isso, irmão. Então esse pastor Marco Feliciano, como muitos outros pastores, estão falsificando a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não ensina ninguém a estar dentro da igreja como corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é a igreja. Eles tiram o entendimento de você da verdade. Eles tiram o princípio do Evangelho. Eles tiram a verdade que mostra que esse corpo não é uma instituição. São pessoas que estão ligadas à cabeça para ser de Deus. Não é ligada a uma igreja, a um ministério, a uma direção de um líder para ser de Deus. Vocês estão entendendo? Então ele vai agora estabelecer para o povo essa mentira. Se não estiver ligado na igreja deles, não é de Deus. Não tem vida com Deus. E eles colocam a igreja deles como um santuário. Olha que paganismo. Olha que heresia. Aonde Jesus ensinou, ou algum dos apóstolos, que santuário, casa de Deus, é alguma instituição, alguma alvenaria, algum lugar restrito, algum lugar físico? Quem disse isso, irmão? Essa é uma das maiores mentiras. E eu quero dizer uma coisa aqui com toda sinceridade. Se você não acordar para a verdade, não der ouvido à verdade, e continuar nesta mentira, pensando que é de Deus, dentro da igreja, sendo instruído por esses mentirosos, que falsificam a interpretação da palavra, que pregam mentira para vocês, que tiram vocês da verdade e do entendimento do Evangelho, vocês vão se perder, irmãos. Você chama os que não estão dentro da igreja de desviado, desigrejado. Desviado são essas pessoas que estão dentro da igreja sendo conduzidos pela mentira pregada por esses pastores. Eu só deixo aqui esse aviso para vocês. E que vocês sejam prudentes, examinem. Estejam mais atentos a ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Essa é a verdade. Rapaz, hoje, graças a Deus, eu tenho esclarecimento de Deus. Hoje eu consigo definir, contemplar aonde está a verdade de Deus sendo pregada, aonde está a mentira, aonde está o falso profeta que diz que é homem de Deus e aonde estão os verdadeiros pregadores do Evangelho. Hoje eu consigo ter esse conhecimento por onde eu sou liberto, por onde eu me mantenho firme, porque senão eu também estava preso como negócio de homem, dentro da gaiola da arapuca dos homens chamada igreja, achando que eu era de Deus e estava em Deus. Então deixo para vocês essa observação. Analise o que esse homem pregou e veja aqui a explicação que eu dei dentro da verdade, do Evangelho. Marco Feliciano vai dizer que se você não estiver dentro da igreja, o templo, construção do homem, você não é salvo. Porque ele chama esse templo de corpo, de santuário, onde você vai ter vida com Deus dentro dele. Essa é a maior mentira pregada pelos falsos profetas que Satanás levanta para tirar você, desviar você da fé e da verdade, fazendo você pensar que dentro da igreja você está no caminho para Deus. Cuidado. O caminho para Deus não é uma igreja. O lugar onde você deve estar para estar em Deus não é uma igreja. O lugar de vida com Deus não é a igreja. O lugar da segurança com Deus não é a igreja.
O lugar de buscar a Deus e encontrar a Deus não é a igreja. O lugar da aprovação de Deus não é a igreja. O lugar da bênção e da vida com Deus não é a igreja. É Jesus, é Jesus, é Jesus. E na palavra dele. Creia nisso e converta-se à verdade. Amém?